Voltando para Brasília, além de Flávio Dino, o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes se manifestaram depois da operação da PF contra a fonte de um jornalista investigado por perseguição. Na capital federal, agora, Janaína Camelo, judiciário em Brasília. Os dois magistrados saíram em defesa de Flávio Dino nessa história que você já nos trouxe aqui ontem. Bem-vinda, Janaína. Muito boa noite, Tiago. Pois é, tanto o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, como Alexandre de Moraes prestaram solidariedade ao ministro Flávio Dino. Os dois, Tiago, defenderam investigações a essas ameaças que teriam acontecido ao colega, mas ao mesmo tempo também disseram que o STF sempre defendeu e sempre vai defender o direito constitucional da imprensa, do sigilo à fonte, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Só relembrando rapidamente esse caso, uma polêmica toda envolvendo um mandado de busca e apreensão que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal, numa investigação que apura suposta perseguição ao ministro Flávio Dino. Esse mandado de busca e apreensão foi especificamente a uma fonte de um jornalista, que é o jornalista Luiz Pablo, que tem um blog no Maranhão, que estava escrevendo matérias ali, matérias investigativas, informando que o ministro Flávio Dino estaria usando irregularmente carros oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão. O ministro nega qualquer irregularidade, diz que esse carro foi solicitado, na verdade, pela segurança aqui do STF a ele, porque exatamente ele estava ali sendo alvo de uma perseguição, ao que diz a Polícia Federal, e esse mandado de busca e apreensão foi autorizado pela Procuradoria-Geral da República. Isso levou várias associações de jornais, Tiago, a gente trouxe isso ontem aqui, a manifestarem ali em notas, repúdio, dizendo que essas medidas judiciais, na verdade, elas abrem um precedente, ameaçam a liberdade de imprensa, enfim. Hoje, o ministro Flávio Dino, logo cedo, ele publicou nas redes sociais, ele disse que a atual função de juiz dele impede ele de participar de debates públicos. Inclui suportar, nas palavras do ministro, suportar calado agressões e injustiça. E aí, logo depois, horas depois, na sessão aqui de julgamentos do plenário hoje, o ministro, ele falou novamente sobre isso. Ele disse que antes dele só havia um ministro do STF que tinha sido alvo de uma perseguição. Isso foi na ditadura. E disse ele, abre aspas, que imagina um pai ter fotos dos seus filhos expostos como uma espécie, talvez, de mensagem, fecha aspas, porque essa investigação, pelo que a Polícia Federal já conseguiu ali de indícios, apurou, Flávio Dino estaria sendo monitorado ilegalmente, de forma clandestina, não só ele, mas também a família dele, incluindo todo o itinerário dos filhos dele também. A gente separou um trecho do que o ministro falou hoje na sessão. Vamos ouvir. Presidente, com essa referência de agradecimento, sobretudo pela minha família, que nada tem com o exercício das funções públicas e por isso deve ser respeitada e preservada, coisa que alguns parecem esquecer, eu me debruço sobre o que realmente importa, que é o exercício da minha função, sempre com ponderação e coragem, muita coragem. Agora, Tiago, a gente vai ouvir um trechinho do que falou o presidente Edson Fachin. Assim que ele abriu a sessão, ele prestou essa solidariedade ao ministro Flávio Dino, mas falou também sobre a importância de se defender o direito constitucional do sigilo à fonte. Vamos ouvir. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. E aí o ministro Alexandre de Moraes,
ele disse o seguinte, ele inclusive falou que nessa investigação que corre em sigilo, há indícios ali de repasses de dinheiro entre os envolvidos. E aí o ministro disse o seguinte, que o tribunal sempre vai defender a liberdade de imprensa, mas que é uma garantia constitucional que jamais pode ser confundida com, nas palavras do ministro, escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. E ele falou também o seguinte, abre aspas, não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. Fecha aspas, a gente vai ouvir também um trecho dessa declaração. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. Só lembrando, Tiago, que esse jornalista, o Luiz Pablo, ele chegou a ser alvo de mandado de busca e apreensão também em março. E ali foram apreendidos vários equipamentos dele, de trabalho inclusive, celulares, computadores. Então, a questão que está sendo discutida é saber se a identidade dessa fonte já era conhecida a partir da investigação da Polícia Federal ou se ficou sendo conhecida só a partir da apreensão desses equipamentos do jornalista e da comunicação confidencial desse jornalista. Aí sim seria a quebra de sigilo de fonte, né, Tiago? Só lembrando que essa investigação, que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, corre dentro do inquérito das fake news. Tiago. Pois é uma história que vai ganhando uma proporção muito grande e a movimentação e as falas dos ministros nesta quinta-feira. Até daqui a pouquinho, Janaína, deixa eu trazer a Dora e o Vilela. Dora, ontem você falou, né, sobre essa história, a história vai ganhando uma proporção grande. Agora, o ministro Fachin diz que apoia, claro, os colegas, mas ele pode submeter a decisão ao plenário da corte, não é isso? Acho que sim, acho que ele disse isso, mas o que me chamou mais a atenção, que eu acho que é preciso ressaltar, é que tanto o ministro Fachin quanto o ministro Alexandre de Moraes, ninguém discute a questão do sigilo da fonte. Esse é um ponto. Outro ponto é que esse processo está sob sigilo. A gente não sabe as reais motivações das atitudes dessa quebra de sigilo. Se foi mesmo a quebra de sigilo de uma fonte jornalística, porque na internet, e se trata a pessoa em questão, uma pessoa de blog de internet. Na internet há uma linha muito frágil entre o que é jornalismo e o que se diz ser jornalismo e o que se faz passar por jornalismo para o exercício de outro tipo de atividade. Então, eu acho um tanto precipitado e não me alio a essa corrente que me parece absolutamente majoritária na imprensa de sair logo dizendo que houve aí a quebra no sigilo da fonte de alguém exercendo jornalismo profissional. Não sei se é isso, não está claro, e até isso só vai ficar esclarecido quando cair o sigilo desse processo. E, Vilela, qual que deve ser o procedimento do Supremo nesse caso? Levar a discussão para o plenário? O que deve efetivamente acontecer para tomar esse cuidado que a Dora está falando para a gente? Desde ontem ela está falando e alertando que pode ser que não seja só um caso de revelação e investigação contra o jornalista. Tiago, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, sinalizou hoje que eventuais questionamentos serão levados à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que será o órgão colegiado quem deverá apreciar
as eventuais alegações no sentido contrário a essa situação que foi posta da quebra do sigilo da fonte. É algo que realmente carece de observação, de informações, o processo se encontra em sigilo, mas me parece que na fala do ministro Dino, especialmente na fala do ministro Alexandre de Moraes, ficou evidenciado, talvez, uma justificativa para essa quebra, que seria a questão do enquadramento em relação ao contexto de ameaças familiares e tudo mais. Não me parece que há um rebatimento efetivo a essa quebra do sigilo da fonte, mas sim uma relativização. Foi essa a impressão que eu fiquei das manifestações. E se há uma certa relativização, pode-se dizer que há o questionamento com relação a essa regra constitucional. E aí, no meu entendimento, eu vejo que essa regra constitucional não poderia ser flexibilizada, porque ela acaba dando fundamentação para outras formas e outras justificativas que aqui ou acolá até podem parecer sensatas, mas que, de uma forma geral, pode ser mal utilizado contra não apenas os jornalistas, de uma forma geral, mas contra a democracia, que é o bem precioso em relação ao qual nós devemos sempre resguardar acima de qualquer questão particular.